Curso online e e-book não são a mesma coisa. Tá, parece óbvio isso. Sim, parece óbvio. Mas é importante que você entenda esse conceito. Porque você tem uma tributação favorável para e-book. E você consegue sim ter uma tributação favorável quando um infoproduto tem um e-book dentro do próprio infoproduto. Mas você precisa entender a diferença desse conceito para que você possa se proteger e não, na verdade, achar que você tem uma redução tributária, que você achou a galinha dos ovos de ouro com essa redução e, na verdade, você está tendo um grande problema futuro. Bem, eu sou Anderson Fernandes, sou diretor da Tactus e se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve, aqui você tem conteúdo de valor. Vamos lá. Então, no caso do e-book e no caso do curso online, você pode sim segregar e você pode dizer o que é de fato e-book dentro da composição e o que é curso online. Só que essa segregação ela precisa ser condizente. Se você, por exemplo, colocou um material como parte de um curso online, não significa que aquele curso online se torna um e-book. E mesmo que você, ao emitir nota fiscal, você não diga que está vendendo e-book, quando você vê a descrição da nota fiscal, lá na descrição se coloca efetivamente sobre qual é a legislação que você está se apoiando para você ter uma redução tributária. E, consequentemente, nessa legislação está se mencionando especificamente que se trata de e-book. Então, você pode não dizer ali na descrição do produto em si que é o e-book, mas você está vendendo como e-book do ponto de vista tributário. Ok. Você está tendo um ganho tributário? Sim, está tendo um ganho tributário. Qual é o risco que você tem? O risco é que o fisco pode questionar. Como é que você tem, por exemplo, um e-book de R$ 997 ou casos como nós já vimos de R$ 3.000 um e-book. E aí, consequentemente, o que isso pode significar para você no futuro? Que tipo de risco você pode ter? Então, muito cuidado em relação a isso. Agora, você pode segregar de forma segura? Pode. Desde que esse percentual, como eu já disse, ele seja condizente. Então, por exemplo, você tem um curso lá e de repente você tem todo um conteúdo estruturado que foi registrado na Biblioteca Nacional, você tirou o ISBN daquele conteúdo e transformou aquilo de fato num livro. E ele poderia, inclusive, ter um livro físico, ou você poderia até gerar um livro físico daquilo e você poderia até enviar, mesmo em tempos de negócios digitais, tem gente que tem feito isso, cria como se fosse uma apostila, manda fazer na gráfica, inclusive manda para os alunos esse conteúdo. Então, ou seja, você tem um e-book, mas você tem um e-book que tal qual é um livro se físico fosse. Inclusive o próprio entendimento do fisco utiliza uma expressão semelhante a essa. Então, nesse caso, nessa parcela que corresponderia a esse e-book, você teria ali benefícios que reduziria muito o seu imposto. Mas é bem diferente de você pegar toda a totalidade do infoproduto e caracterizar como e-book. E você ter o benefício em tudo. Esse que é o grande problema, esse que é o grande risco. Ah, Anderson, mas a minha contabilidade falou isso. Olha só, o que faz pensar que somente uma contabilidade, por exemplo, tem feito esse tipo de estratégia para poder então ter uma redução tributária dos seus clientes? Utilizando ali um sistema agregado ao próprio serviço contábil para emissão das notas fiscais e com isso você tem a mágica de você ter uma redução. É muito bom que você pense a respeito disso, porque se você olhar a totalidade das empresas contábeis que têm experiência no caso de infoprodutos, que atuam nesse mercado, podem não ser tão grandes quanto a Tactus, que a Tactus é a maior empresa contábil que atende nesse mercado, mas tem muita gente séria, muitos profissionais sérios atendendo esse mercado. Por que eles não aplicam ou, ao aplicar, aplicam de uma forma condizente, como eu disse, fazendo uma segregação condizente e não simplesmente transformando todo o curso online como se fosse de fato um e-book e buscando esse tipo de redução. Será que no final das contas, todo mundo que está indo para essa linha não pode ter um problema em conjunto, que inclui até a própria contabilidade? O quanto isso pode ser perigoso para você? E olha, ainda mais, colocando várias empresas com a mesma estratégia, buscando esse mesmo tipo de redução num único endereço. Então, a preocupação que existe nisso tudo é qual risco você está correndo, porque você pode achar que está tendo um benefício fiscal, quando na verdade você está tendo um risco fiscal. E aí você precisa colocar na balança, porque a decisão no final das contas é sua. Você, como sendo gestor da sua empresa, você é responsável especificamente com relação ao tipo de problema que você venha a ter. E, consequentemente, não adianta você alegar, mas
eu recebi uma orientação e por isso que eu fiz assim. Porque do ponto de vista tributário, você vai responder por esse tipo de situação de risco tributário que você incorreu. Agora, se você vai depois ter algum outro tipo de benefício do ponto de vista civil, aí é uma outra coisa que cabe ao advogado e à própria justiça definir. Mas tal qual contabilidade, no nosso caso a Tactus, nós tomamos muito cuidado em relação ao que nós orientamos para o nosso cliente, porque esse tipo de risco poderia colocar em risco inclusive a nossa própria contabilidade. Então, falando isso, o que você precisa pensar estrategicamente? Ao fazer a inclusão de um e-book, você precisa seguir os passos, a cartilha do passo a passo para que você possa caracterizar um e-book de fato. A cartilha é você fazer a segregação de forma correta, não cabe a mim nesse momento dizer qual é o percentual, 70-30, 50-50, porque depende de caso a caso, inclusive nós temos muitos clientes que 100% da receita são e-book, porque de fato eles vendem o e-book nas condições que nós avaliamos. O que acontece é que nós fazemos uma análise caso a caso para poder determinar qual é o aconselhamento que nós fazemos para o nosso cliente. E a sua contabilidade precisa fazer esse tipo de análise para você ter um aconselhamento que te permita ter segurança jurídica. Senão, você está tendo um problema futuro. E aí não vai resolver o seu problema. Me desculpa, você vai economizar agora, mas você vai gastar lá na frente. E isso é fato, porque vai acontecer. Pela quantidade de empresas, pela quantidade de situações, isso é fato. Segundo, ao fazer a segregação, você precisa ter emissão de nota fiscal de diferentes modos. Você vai ter uma emissão de nota fiscal que vai ser referente à parte de serviço, que é o curso online, e uma emissão de nota fiscal que vai ser referente à parte de produto, que é o e-book. E aí, a sua página de vendas tem que corresponder a essa informação, o seu cliente vai ter que receber os 2 documentos fiscais e, consequentemente, você precisa ter um sistema que te faça isso de forma automatizada para facilitar o seu processo. E aí nós temos o eNotas que faz isso, existem outros sistemas também que fazem isso. Você que vai escolher o sistema que você vai utilizar. Nós recomendamos o eNotas porque nós já temos um procedimento próprio de configuração e nós já temos um alinhamento com eles em relação à emissão desse tipo de nota fiscal com segurança para os nossos clientes. Tá? Terceiro, precisa fazer a divisão da tributação depois contabilmente e tributariamente na parte fiscal da sua empresa. Então a contabilidade tem que fazer essa divisão. E aí, para fazer essa divisão, dependendo do percentual, pode ser que realmente vale muito mais a pena você estar com uma empresa no lucro presumido. Agora, o que a gente precisa entender é que a mudança de uma empresa do Simples Nacional para o lucro presumido e vice-versa, ela vai acontecer sempre no começo de cada ano, porque ela vai vigorar durante o ano o calendário em todo. E o que tem acontecido, por exemplo, é que existem contabilidades que estão criando um artifício para poder transformar essas empresas no Simples Nacional numa empresa do lucro presumido, incluindo uma atividade que é uma atividade vedada. Aí você incorre no outro risco, porque à medida que você está criando, através do artifício, uma condição que te permita ter uma tributação mais privilegiada, você pode ter isso descaracterizado lá na frente. E olha o volume de problema que você tem. Você está correndo um risco onde você perde o enquadramento de uma forma inapropriada, porque você não vai exercer aquela atividade mesmo que foi utilizada, porque para isso acontecer você tem que colocar um código de atividade econômica que seja vedado, e aí acontece a mudança para o mês seguinte, então você não vai exercer aquilo, e no final das contas o que vai acontecer? Você pode ter isso descaracterizado, você pode ter a tributação beneficiada descaracterizada também, e olha o tamanho do problema que você pode ter, inclusive sob o ponto de vista até de incorrer em crime. Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: não vale muito mais a pena você fazer as coisas de forma correta? E como é que você faz as coisas de forma correta? Segregando de forma adequada, tendo uma empresa específica para isso de fato acontecer. Em alguns casos você pode ter até uma coprodução, num caso como esse, onde você tem uma empresa que é detentora do próprio material, do e-book em si, com uma atividade específica para isso, uma segunda empresa, por exemplo, que vai ter a parte de curso. E você se torna coprodutor de forma legal em relação ao seu produto. Significa que essa seja a melhor alternativa? Não, não significa, porque a gente precisa analisar caso a caso. Então, quando surge uma situação como essa, quer seja de um cliente existente na nossa base, quer seja de um novo cliente que vem para Tactus, nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar a situação específica para efetivamente dar a orientação daquilo que nós julgamos, de acordo com a nossa experiência, a melhor maneira para proteger o cliente, para que ele possa fazer uma coisa que ele tenha um benefício tributário, mas que possa proteger. E o que tem acontecido é que alguns desses clientes, por exemplo, que foram buscar esse tipo de benefício, depois eles voltaram com outros problemas para Tactus.
porque as notas fiscais foram emitidas erradas, o sistema que foi tanto prometido de repente não funcionou como deveria e está carregando aí um problema até de irregularizações. E aí, consequentemente, nós precisamos entender claramente qual é a motivação que faz de um profissional de dar uma orientação para o seu respectivo cliente ou para um futuro cliente pelo fato de ter uma mudança tributária, para ter um ganho tributário, sendo que, na verdade, há um interesse específico de trazer como cliente. Mas a Tactus também não tem esse mesmo interesse de trazer como cliente? Claro que nós temos. Só que a nossa visão é um pouco diferente em relação a isso. O que acontece é que nós estamos, acima de tudo, preocupados que se o nosso cliente tiver algum tipo de problema, além do problema que ele vai ter para a vida dele, para a pessoa física, para o negócio dele, para a multa que ele vai pagar, até tendo uma situação de ser caracterizado com crime de sonegação fiscal, ele vai trazer um problema para nós, para a nossa empresa, para o nosso propósito, para a nossa marca, para o nosso negócio. E aí nós temos regras que são chamadas de compliance que nós temos que seguir para evitar esse tipo de situação para o nosso cliente e para a nossa empresa contábil. Então nós não estamos construindo um negócio contábil em cima de um castelo de areia, né? Construindo lá em cima da areia que de repente ele pode vir uma onda e derrubar. Imagine, por exemplo, o efeito que teria sobre a nossa marca, por exemplo, se nós tivéssemos um procedimento ordenado, por exemplo, de diferentes órgãos, inclusive da própria polícia, sobre os nossos clientes numa situação de crime fiscal, sobre a Tactus sendo caracterizada como sendo correspondente desse processo todo. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que não vai acontecer por conta da nossa postura em relação a essa questão. Agora, ao mesmo tempo também, não se pode ser travado demais sobre o ponto de vista tributário e você, por exemplo, não aproveitar aquilo que a legislação te permite, aquilo que você pode, por exemplo, ter uma redução tributária. Então, desde que essa redução tributária seja condizente com uma realidade aceitável, porque o imposto no Brasil ele é muito caro, então nós temos que aproveitar isso. Então, conforme a sua empresa vai performando e você tem possibilidades de ter essa redução, você precisa analisar diferentes fatores. Porque, às vezes, uma simples mudança tributária de um simples nacional para o lucro presumido já te dá um ganho tributário. Às vezes, a inclusão de um e-book legalmente constituído dentro do seu infoproduto te dá um ganho tributário. Às vezes, um procedimento específico que você tem com um parceiro estratégico que você tem atuante, onde você cria um processo de coprodução com a segregação de emissão de documentos fiscais, isso te dá um ganho tributário. Agora, você simplesmente fazer isso, criar todo um artifício para você reduzir tributariamente a sua empresa, é uma decisão sua, mas na verdade, conquistar mais 70% de redução de imposto de forma legal, o que vocês acham? Que nós somos bobos, por exemplo, de não saber que existiria de forma legal uma possibilidade de reduzir, sendo que eu também tenho uma empresa de infoprodutos, sendo que eu também poderia me beneficiar de ter uma redução sobre o meu próprio negócio, sobre a minha própria empresa, e não faço isso por quê? Não faço isso porque eu sei o risco envolvido. Então, cuidado com esse tipo de situação, porque no final das contas você pode sim ter sério problema em relação a tudo isso. E aí, na minha opinião, tá? Na minha opinião como profissional, pela experiência que nós temos em mais de 20 anos, tá? Eu estou mais de 20 anos no mercado, eu já vi de tudo, desde quando a fiscalização era feita sobre nota fiscal de papel. Situação completamente diferente do que nós temos hoje do ponto de vista eletrônico, tá? Onde o fiscal não precisa nem no nosso cliente para poder fiscalizar, não precisa. Eu posso dizer uma coisa para você, desde aquela época lá, o fisco ele sempre caçou pelo em ovo para poder autuar as empresas. E não vai ser diferente com as empresas que estão buscando, através de considerações pouco adequadas, né, para essa questão tributária. Então fica aqui como alerta, enfim, se você quiser fazer isso é um problema seu, mas deixando para você a nossa visão em tudo isso. E-book é e-book, curso online é curso online. Dá para você ter as duas coisas, dá para você ter as duas coisas. O que você precisa ter é uma orientação fidedigna em relação ao que você vai fazer para não ter problema com o fisco. Dito isso, espero que tenha feito sentido para você esse vídeo. Deixo para você aí para você dar o like e também estar inscrito no nosso canal e até um próximo conteúdo.